Tem gente que anda de moto porque gosta, mas também tem gente que anda porque precisa, né? É um transporte barato, ágil, mas que requer muitos cuidados, principalmente quando chove. Por isso, agora ao vivo, o Bruno Protásio traz as dicas pra gente. Bruno, inclusive, estava chovendo agora, parou um pouquinho, a pista está molhada. Andar de moto é um perigo danado, um problema daqueles e tem que ter muito cuidado, muita cautela, habilidade, agilidade, né? Que dicas você traz aí pra gente agora? Para pilotar a moto, você tem que ter essa atenção, essa habilidade em qualquer momento. Agora, quando tem o período de chuva, Douglas, é preciso ainda mais aprimorar todos esses cuidados, ter mais atenção. Por isso, a gente vai começar a falar sobre isso para orientar desde a manutenção, desde a observação e alguns cuidados, até sim a pilotagem. A gente chama sempre a direção defensiva, para você ter mais cuidado. E quem vai explicar para a gente um pouquinho sobre os cuidados necessários com a manutenção é o Joel, que está aqui com a gente. Bom dia, Joel. Bom dia. Qual é a principal, nesse momento que a gente precisa observar em relação à manutenção, a principal orientação para quem anda de moto? Pois é, muito bom dia a todos. Manter a revisão da moto em dia é essencial. Fazer observação dos itens de desgaste da moto é sempre interessante para manter a segurança mínima, mas como você comentou, nesse período de chuva se potencializa situações de risco que normalmente a gente não está exposto. Um dos principais pontos a gente tem que ser observado é em relação aos pneus. Os pneus, né, devem ser a única parte da motocicleta que vai ficar em contato no chão. Se você não tomar cuidado, outras coisas também vão fazer parte do chão e não é isso que a gente quer. O desgaste do pneu, a avaliação do pneu, que tem como ser feita através de informações que os próprios fabricantes vêm deixando exposta, consegue nos trazer parâmetros se o pneu ainda está interessante para uso ou não. Como é que eu observo isso? Perfeito. Todos os pneus existem um desenho que a gente chama de suco. Esses sucos são realmente produzidos com a função de fazer a distribuição da água. Então, para evitar a aquaplanagem, que é aquela lâmina d'água que acaba perdendo a aderência da borracha com o chão e a gente acaba perdendo o controle, os fabricantes de pneu fazem os sucos dos pneus para justamente espalhar essa água na rodovia. Então, a gente tem um parâmetro em todos os pneus que se chama TWI. Normalmente exposto na banda lateral do pneu, a gente consegue ver qual é o desgaste máximo que esse pneu tem. Nesse lado aqui, a gente está aqui, ó, TWI, ó, tem uma informação aqui do lado, a gente consegue ver uma elevação que tem no pneu, nessa região aqui, olha só. Você percebe que aqui em cima tem uma elevação e ela vai ser o nosso parâmetro de desgaste do pneu. Quando os sucos alinharem a altura com essa elevação que é o TWI, a gente já tem definido que o pneu já passou do período de rodagem. Além do pneu, quais são outros itens básicos que o motociclista precisa ter atenção? Para falar da motocicleta, é claro que a gente tem que comentar sobre o que faz ela parar, que são os freios, né? Nós temos os freios dianteiro e traseiros e é muito importante mantê-los em revisão. Já em relação à questão da condução, aí vem outros detalhes, mas se tratando da motocicleta, verificar sempre a condição do freio, se o freio está freando de forma eficiente. O freio traseiro, em algumas motocicletas, ainda é utilizado o freio conhecido como tambor. É um freio por fricção, né, por expansão que a gente chama, e ele tem uma facilidade muito grande de travar a roda. Então, se você não tem uma revisão bem acentuada, uma revisão feita de forma correta, a roda travar em chuva é praticamente certa a queda. Bom, a gente está mostrando aqui, Douglas, pneu, freios, todos os detalhes que a gente precisa observar antes de ir para a rua. Agora, eu vou aproveitar que a chuva diminuiu, eu vou chamar o Joel aqui para o lado de fora. Por quê? Vamos mostrar o ambiente aqui fora da oficina. Olha, pista molhada, algumas poças acumuladas aqui no meio da rua e um cenário que pode ser ainda pior, sem dúvida, caso a gente tenha um dia de chuva muito forte. Exatamente. Como ele tem que se portar no momento que está chovendo, a pista está molhada, para evitar acidentes? Esse é o momento crucial na parte da condução, já que as boas práticas de pilotagem, como você bem comentou,
que é a questão da direção defensiva, ela vai ser crucial aí no momento que vai definir um acidente ou apenas um susto. Manter a distância dos veículos que estão à sua frente com segurança é muito interessante nessa situação, já que a aderência dos pneus automaticamente reduz quando a gente tem água no asfalto. Então o tempo de frenagem aumenta e essa distância tem que ser calculada de uma maneira que dê tempo hábil para você poder parar a moto em situações de emergência. Outras coisas também que estão relacionadas aos acessórios que os motociclistas podem utilizar parece simples, mas a própria viseira. Em momento de chuva, com a viseira completamente molhada, luz contrária contra a viseira, tudo isso reduz muito a visibilidade do motociclista e acaba tornando tudo um pouco mais difícil. Então, como você falou, essa boa prática no momento da condução de direção defensiva pode definir apenas um susto ou então de um acidente, né? Sabe o que eu vejo muito, João, aqui nas ruas muitas vezes? É a quantidade de água. Você está subindo uma ladeira, descendo, que vai descendo também com muita força. Isso pode gerar um acidente muito grave. Para você perder o controle é muito fácil. Exatamente. E a gente fica assustado com o seguinte, porque a impressão visual que nós temos quando vemos a água assim na pista, em algumas situações a gente consegue ver a superfície interna, né, a própria pista, mas em outras situações aquela água acaba tapando o buraco. Então, quando você passa no asfalto imaginando que ali esteja reto, né, mas ali na verdade é uma poça e que você pode cair. Infelizmente, a gente que está no dia a dia, não é raro a gente ver motociclistas no chão por conta de situações como essa, né? Mas seguindo as orientações do Joel, da manutenção e também da direção defensiva, aí sim a gente tem mais segurança no trânsito. E para você que tem a sua moto, nesse período de chuva, muita atenção e muito cuidado para não se envolver em nenhum acidente. Volto com você, Douglas.